Olá, minha gente. Boa noite, minha gente. Já é de noite. Bom dia, boa tarde nessa ordem. Tá, vamos pra mensagem. Eu vou falar algumas pequenas palavras. Acho que falando 10 minutos tá bom. Pro vídeo entrar no Kawaii, no TikTok, né? Porque se eu falar ali no House, né? No House do Face, eu tenho que falar só 1 minuto e meio. E é muito pouquinho. Às vezes eu não consigo realizar ali aquela fala. E o objetivo é que você seja informado, né? Da palavra de Deus, assim, né? Que você receba informação útil para sua vida com Deus. Eu sempre falo isso, né? Porque a vida com Deus te conduz para um caminho bom. E o caminho bom vai te fazer bem, né? Vai te fazer bem com a tua vida com Deus. Agora, mesmo que te suceda algo ruim, não significa que Deus está desagradando a Deus. Significa que no mundo tem aflições. Então, alguma coisa um dia pode nos afligir. Isso é chato, né? Mas é a vida é assim. Então não fique triste se você tiver alguma tristeza. Não fique triste se algo acontecer de ruim. Não deixe isso tirar a sua alegria e o seu momento que você tem. Opa! Então, continuando a minha fala aqui, gente, eu só fui atender a moça. Então, você. O que eu tava falando mesmo? Tava falando que eu tenho muito pouco tempo, minutos de vídeo para pegar no House, entendeu? Então vamos para a informação que já são quase 2 minutos. Minha gente, a história que eu vou falar, que eu vou comentar sobre está em Gênesis. É uma informação para você entender que Deus abençoava financeiramente até quando Deus não abençoava espiritualmente. Então, Deus abençoava financeiramente até quando Deus não abençoava espiritualmente. Não é regra, realmente, olha, não tem regra. Não significa que você não vai ser abençoado financeiramente se Deus não te abençoar espiritualmente. Mas o que importa mais é a bênção espiritual, a bênção da vida com Deus. Isso era muito valorizado naquela época, a bênção patriarcal, né? O filho mais velho, né, tinha direito, mas Deus, ele sempre quebrando os protocolos, mandava abençoar Davi, ou o filho mais novo de José, ou Jacó. Então você entende uma coisa: com Deus não tem regra. Esse negócio de abençoar o mais velho, a bênção patriarcal com o mais velho, era um costume, poderia ser um costume, porque Deus, ele queria que você queria abençoar às vezes o mais novo. Porque depende do coração da pessoa, não depende da idade de ser mais velho ou mais novo. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, que bênção espiritual não significa que você vai ter material ou não. Esaú, a história de Esaú que fica em Gênesis e Jacó, eles tiveram bênçãos financeiras. Não é promessa. Eu quero que você entenda que você não tem que valorizar a bênção financeira de maneira que você não ganhe espiritual. A bênção com Deus vale mais. Eu sei que tem gente que gosta de conforto. Eu sei que tem gente que gosta de se distrair com dinheiro, que também é bom, que também de certa forma é uma bênção. Você tem que ter condições de alcançar para ajudar outros. Assim como o pastor alcança pessoas através do conhecimento que ele aprende em Deus, ele alcança, a pessoa com riqueza alcança pessoas que estão em dificuldade. Só que o negócio é que o amor ao dinheiro complica as coisas. O amor ao dinheiro. Então, lembra que a bênção espiritual vale mais. A bênção financeira pode vir sim, com certeza. Não tem regras para determinar isso. Que você não seja abençoado financeiramente. Use com sabedoria. Use com amor ao Deus que te deu essas condições, que te deu uma bênção. Mesmo que você entenda que a vida espiritual vale mais, você só tem a financeira, busque a espiritual usando a financeira. Arrumando condições da obra de Deus, ajudando pessoas ou trazendo o evangelho a ser promovido através das suas finanças. Então o que eu quero te fazer entender, meus amigos, é que
Deus abençoava financeiramente a vida das pessoas no Velho Testamento. Nem todos eram super ricos, nem todos tinham gado como os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Mas é uma bênção. Ser servo era uma forma de, naquela época, servir a um senhor que tinha muito gado, era ser pobre. Mas mesmo assim, eles usufruíam de uma parte que tinha Jacó e Esaú, seus servos e suas servas, né? Os serviam e ganhavam sua parte, ele acredita em alimento. Eles se juntavam, é como se fosse o feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo, o senhor da terra dividia a terra, pegava a terra dele, trazia camponeses, pessoas para plantar, dava uma parte do dinheiro, dava proteção bélica e estava ali, fazendo uma troca, né? Troca de favor, troca de finanças. Então uma parte era da colheita do camponês, ele era do senhor feudal, entende? Então vamos entender que bênção financeira é bom, mas não é a aprovação de Deus. A bênção espiritual vale mais. Foi por isso que Esaú buscou a vida de Jacó, para o destruir, porque ele tinha noção. Ele não dava tanto valor às bênçãos espiritual, mas tinha noção, né, cara, que aquela bênção fazia diferença. Ele devia ter notado alguma coisa, né? Ele roubou. E quem sabe a Bíblia não comente, mas se não comentou porque não tem força, não tem motivo para eu comentar. Então não é coisa séria, né? Mesmo que seja oculto alguma coisa, escondida nas partes de estudo, o que eu quero fazer entender que a bênção espiritual faz toda a diferença, você valorizando ela ou não. Deus é a verdade. Então se você ler aqui, em Gênesis 36, Jacó e Esaú tinham muito gado, que a condição de sustentar os gado deles não tinha um próximo do outro. Deus afastou Esaú daquela terra de Canaã, porque a terra de Canaã, apesar de ser de cananeus, Israel não era uma ameaça, para esses povos, né? Uma coisa que eu lembrei hoje também, quando os filhos de Jacó destroem a cidade de Siquém, né? Siquém, eles cortam o prepúcio deles, né? Para fazer parte com Deus, e eles matam essas pessoas. Aí Jacó fala: vocês me fizeram maldito em todas essas terras, agora vão nos matar. Então eles eram descendentes de Abraão. Tinha fama naquela época, e Deus tinha prometido uma grande bênção. Então aqueles povos grandes podiam destruir Jacó e seus filhos, né? Podia destruir pela maldade que eles fizeram, Levi e Simeão. Então, voltando ao assunto, eu quero só comentar um assunto bem bobinho, mas que é útil para a sua vida com Deus, que busca o financeiro, mas busca o espiritual. Esaú valorizou o espiritual não, mas ganhou o financeiro. Então ele tinha aí uma bênção de filho. Poderia ser pobre? Poderia ser um homem mais pobre, mas ele não era, porque o pai dele era alguém. O pai dele, de Esaú, era Isaac, tinha gado, tinha condições, né? Então, junto com essas condições que podem ter passado, tem que ver quanto era a riqueza de Isaac, quanto ele tinha de condições, né? Depois da sua morte foi passado para os filhos alguma coisa financeira, foi, né? E mais ainda o esforço que a própria pessoa tem para conseguir mais gado, né? Então nem tudo é herdado do pai, às vezes a pessoa tem que fazer esforço mesmo, né? Porque Jacó, ele conseguiu o gado dele, talvez não pela descendência do pai dele, porque ele fugiu de Esaú, porque ele roubou a primogenitura. Então veja, ele criou o gado dele em cima das coisas de Labão, e ele voltou com o gado todo feito dele, sem talvez a presença da bênção do pai dele, né? Que a história diz que ele fugiu
para a casa de Labão. E Esaú deve ter tomado conta da bênção financeira do pai. E Jacó tinha que se virar nos 30, trabalhou 14 anos para ter 2 esposas, 7 anos para ter Lia, depois 7 anos para ter Raquel, né? Então o único versículo que eu vou ler aqui, porque aqui está falando da descendência de Esaú, né? O único versículo, capítulo 36 de Gênesis, versículo 7. Porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar, por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Edom é o nome do povo de Esaú, os edomitas. O povo de Esaú, ele fundou uma nação também, né? Deus permitiu que ele fizesse isso. Ele não era o filho da bênção de Deus, mas também foi abençoado financeiramente. Se ele apoiasse e ajudasse Israel a ser uma boa nação, ou se ele servisse a Deus, principalmente, em primeiro lugar, servir a Deus, não apoiar pessoas que possam errar. Apoiar pessoas faz parte do amor ao próximo, faz parte da dedicação que você tem em servir e amar a Deus, né? Então, quando Israel caísse e errasse com Deus, ele não podia abençoar de certa forma. Ele podia abençoar, mas olha, isso não é bom, isso não é errado, isso é errado, né? Porque não se abençoa coisas que Deus desagrada. Então, Esaú também criou uma nação e foi para as montanhas de Seir. Talvez ele tenha entendido que nas montanhas um inimigo fosse mais difícil de chegar perto, né? Porque vindo por cima, você é mais lento, você é mais devagar. Mesmo assim, com Deus não tem impossível, né? Se Deus ele permitir que um povo caia, um povo morra, ele permite, né? Então, todos os povos que rejeitavam Deus, todos os povos que não queriam Deus, não amavam a Deus, Deus proferia juízos a fim de que o povo se convertesse. Então existiam tanta fazenda, o capítulo 36, versículo 7 diz que de Gênesis tinha tanta fazenda que não conseguiam ficar juntos. Então Esaú se afastou para a montanha de Seir. Ele não queria ter confusão, né? Assim como foi com Ló e Abraão, né? Então, se você entender, Deus ele é fiel, ajudador, benfeitor, apoiador, mas quem desvaloriza a bênção dele sofre, né? Quem valoriza a bênção de Deus recebe. Jacó lutou com um anjo, se esforçou pra caramba, serviu a Deus. Então, minha gente, Deus ele é fiel, Deus é bom. Eu dei uma parada aqui. Então, minha gente, continuando, desculpe perdoar, desculpe parar, eu fui fazer um negócio ali rapidão. Então, minha gente, valorize a bênção que Deus te dá. Valorize, porque Deus ele é sério, né? Deus ele tira coisas da gente se a gente não valorizar ele. E é claro que ele não é por maldade, depende de como é. No caso ali, ele desvalorizou a bênção de Deus de maneira que Deus não gostou. E o pior, Jacó valorizou a bênção de Deus de maneira que Deus não gostou do que Esaú fez. Jacó lutou até com um anjo, né? Então, como você pode ver, né? A bênção de Deus é bem melhor do que uma vida financeira. Agora, isso não significa que você não tendo a bênção de Deus espiritual, a bênção de Deus que está falando aqui, minha gente, ela é uma bênção patriarcal do povo descendente, o povo escolhido por Deus, a nação. Financeiramente também é bênção, mas o que a bênção patriarcal estava falando aqui era a bênção de nação, da onde viria Jesus, da onde viriam as tribos que Deus escolheria, o povo principal, né? O primeiro povo escolhido por Deus, que Deus trabalhava a favor dele, é o povo de Jacó. Abraão, depois o filho Isaac, filho da promessa. Abraão teve outros filhos, mas o filho da promessa foi Isaac. Depois de Isaac, Esaú e Jacó. Se ele teve mais, eu não lembro.
não sei se comenta, a gente teve muitos servos e servas de Isaac, mas a bênção patriarcal do concerto de Deus foi para Jacó. Então não ache que você não é especial porque você... eu não quero Deus, eu não quero servir a Deus, eu não quero amar a Deus. Tudo bem, você é uma pessoa e tem a sua importância, mas a bênção de Deus leva para o céu. A bênção de Deus te faz feliz, a bênção de Deus te faz próspero, não só no dinheiro. E não ter dinheiro não significa não bênção de Deus, e ter dinheiro não significa bênção de Deus. Então é uma coisa que depende da sua busca e Deus querer te dar. É uma dádiva, né? Digamos que é uma bênção, né? Você ter condições, ter uma posição honrada. O problema é que as pessoas endeusam isso, as pessoas valorizam muito isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então veja, né? Além de Esaú não valorizar a bênção de Deus no prato de comida, Jacó valorizou, lutou com um anjo, né? E aí já tinha recebido a bênção. Mas quanto mais Deus ele vê o seu esforço para lutar por ele, mais ele te abençoa. Deus ele quer ver o seu esforço, Deus ele quer ver a sua força, a disposição que você tem para buscá-lo, a disposição que você tem para servi-lo, né? Apesar de roubar a primogenitura de Esaú, foi de maneira errada. Deus ele dá um jeito para Jacó estar no controle daquela bênção que Deus daria para ele. Mas do jeito que foi feito, foi errado. Mas a história se escreveu assim. A história tem erros, porque somos pecadores e erramos, né? Mas tudo vai para o seu lugar, né? Então aqui, os descendentes de Esaú, fala sobre capítulo 36, são vários filhos e filhas, o povo dele, né? Que recebeu também a sua bênção, né? Que Deus deu. Então, não importa quem tem a bênção na sua vida, na vida, não importa quem ama a Deus ou não. A pessoa que não recebe a bênção patriarcal, que hoje em dia não tem, talvez não tenha isso. A bênção de Deus não é aquela, não só que vem do Pai, né? Mas que vem do amor a Jesus. Então a coisa mudou um pouquinho. Você pode ser abençoado em Deus ou não, mas você pode ter uma bênção financeira, entendeu? Então eu vou ler a parte de estudo aqui e vou ver se eu boto aqui no Face, né? E tiro uma foto para você poder ver. Que pequeno detalhe aqui, eu vou ler, tá, gente? A parte de estudo do capítulo 36. De muitas maneiras, Esaú prosperou materialmente, mas não prosperou espiritualmente. Sua vida foi caracterizada por menosprezo pelas coisas espirituais. Consequentemente, a nação que ele fundou, Edom, tornou-se ímpia e veio a ser objeto específico da ira de Deus. Então, ele desvalorizava de uma maneira que Deus não se agradou. Então, talvez o que conta na Bíblia é só um fato que pode ter acontecido muitas vezes em outras situações, mas deixou a história principal. Foi escrito isso para nos fazer entender que a bênção de Deus, ela não fica com quem menospreza e desvaloriza, né? A bênção de Deus é uma pessoa. A bênção de Deus é a melhor coisa que a gente pode receber, que é a satisfação de ter uma vida feliz e ter Ele próximo da gente, né? Pessoas têm essas bênçãos? Pessoas têm. Pessoas são uma bênção? Se você quer ser uma bênção, busque a Deus, né? Busque a Deus e faça da vida do seu próximo uma vida feliz, uma vida de amor, uma vida de paz. Então, o que eu quero que você entenda é que o amor a Deus vale mais que qualquer outra coisa. Valorize isso. Tenha paz nisso. Se você quer que uma pessoa que você ama tenha bênção, simplesmente ore por ela, ensine a ela, dedique o seu tempo a essas pessoas que precisam ouvir você, né? Faz parte. Se a pessoa decide realmente não querer Deus ou não, né? Aí é com ela, é com ele, mas Deus não significa que não vai te abençoar financeiramente se você não for abençoado por Deus espiritualmente. Faz parte da vida se receber bênçãos de Deus de alguma forma. Então você que está me escutando, eu agradeço a sua atenção, né? Meros 20 minutinhos, né? Que eu posso ensinar para você que a moral da história é que
você não deve zombar das coisas de Deus, nem se você não é cristão. E que você perde bênçãos, porque o Deus da bênção, ele não abençoa se ele é desvalorizado. Conclusão também, minha gente. Bênção de Deus, conclusão também, deixa eu ver. Valorize a bênção de Deus. E não roube, Deus ele sabe o que faz na hora certa, é de maneira justa, Jacó fez isso. E a parte financeira, você fique tranquilo, busque, se esforce, dê valor, entregue nas mãos de Deus a sua vitória e abençoe as pessoas, abençoe a obra de Deus, abençoe sua família, parentela, se assim der, se assim você tiver comunhão com eles, faz parte da sua bênção, de você receber a sua bênção financeira. Eu quero que você entenda é que espiritualmente não é financeiramente. Valorize a Deus, valorize as suas bênçãos, dê valor, considere. Então, bola para frente, vamos caminhando, vamos escutando a palavra de Deus, vamos honrando a Deus aí nas nossas atitudes, porque Deus ele é bom, Deus ele é justo, Deus ele é poderoso para nos ajudar, se assim desejarmos levar a sério o que ele quer nos dar, né, minha gente? Fiquem na paz, boa noite, bom dia e boa tarde nessa sequência, e vamos seguindo. Deus te ama, meu amigo, minha amiga.